Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanderlei Júnior, eu já desenvolvo essa atividade da Herbalife há alguns anos e com todas as melhorias que nós tivemos no plano de marketing, gostaria de fazer esse vídeo aqui para explicar um pouco sobre as novidades, sobre os benefícios que nós temos hoje. O ser supervisor é o objetivo de toda pessoa que entra nesse negócio, porque tem todos os benefícios relativos ao negócio, dá acesso a todos esses benefícios. Então, quanto mais a gente souber como fazer as pessoas chegar a supervisor, melhor. Na minha época não existiam essas facilidades, né? Hoje existem muitas formas e é o objetivo desse vídeo hoje. Lembrando que o foco é para as pessoas que já desenvolvem a atividade. Então, se você está ouvindo e está vendo aqui esse vídeo e não entende muita terminologia, procure uma pessoa da Herbalife, né, que vai te orientar melhor, o seu patrocinador, sobre como você tirar benefícios e chegar logo ao supervisor, que é o nosso melhor nível. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, pessoal, nós vamos falar sobre os conceitos. Existem dois conceitos básicos para você entender as qualificações. O primeiro deles, chamado PPV, é um ponto de volume pessoal, ou seja, é todo ponto comprado pelo próprio consultor, ou seja, no ID dele. E o DLV são os pontos da downline, que são comprados pelos seus consultores que ainda não são supervisores. Né? Isso é muito importante entender porque as qualificações variam de acordo com PPV, DLV e com ponto não alcançado. Ponto não alcançado, muitas pessoas acham que é a mesma coisa de PPV, mas não é. A pontuação não alcançada é aquela pontuação que ninguém utilizou no mês para qualificar supervisor. Então, vamos seguindo que vocês vão entender melhor esse conceito. Basicamente, nós temos duas formas diferentes de qualificar supervisor. A forma tradicional é de 3 a 12 meses. Então, elas exigem determinada pontuação PPV, ou seja, pontuação feita no próprio ID do consultor. São 2.000 pontos PPV. E os outros 2.000 pode ser da downline. Então, daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos dessa qualificação. E a qualificação de 1 a 2 meses, elas não exigem ponto de volume pessoal, mas precisa ter 1.000 pontos não alcançados. E como a gente falou, são aqueles 1.000 pontos que não foram usados por nenhum consultor para se qualificar supervisor naquele mês. O conceito naquele mês é muito importante para vocês entenderem a sequência. E o melhor de tudo é que essa qualificação de 1 e 2 meses, ela permite qualificação em linha, ou seja, ela permite qualificação em grupo, de 2 pessoas, de 3 pessoas, de 4 pessoas que estão entrando no negócio e querem se qualificar supervisoras conjuntamente, diminuindo assim o investimento para todo mundo e todo mundo se qualificando de forma mais rápida com pedidos pequenos, que rapidamente giram no mercado e levando o negócio a ser bastante sustentável, ok? Então, nessa primeira qualificação, de 3 a 12 meses, é a qualificação tradicional. A maioria das pessoas hoje só está falando desse tipo de qualificação. Né? Mas o nosso objetivo aqui é só passar rapidamente por essa que a maioria domina, em que é necessário acumular 4.000 pontos de volume, sendo que é obrigatório ter 2.000 pontos de volume no seu próprio ID, né? No ID do consultor que está se qualificando. E os outros 2.000 pontos podem vir de consultores que ele cadastrar. Então é uma qualificação muito utilizada para quem chega a supervisor devagar. Eu, por exemplo, tenho clientes que se qualificam supervisores apenas acumulando compras. Né? É uma qualificação que vai mais devagar. Por exemplo, a qualificação, no exemplo número 1 aqui, a pessoa fez 500 pontos, se qualificou consultor sênior, e depois foi repetindo pedidos, e depois de alguns meses, 8 meses, qualificou supervisor com 4.000 pontos. No exemplo número 2, ele fez 1.000 pontos para iniciar, que é o melhor custo-benefício para iniciar o negócio, e repetiu nos meses seguintes, né? Vendeu, recomprou, no terceiro mês ele qualifica produtor qualificado, e depois, quando ele completa 4.000 pontos, ele também vira um supervisor. E no exemplo número 3, ele começou com 500, depois fez 1.000, ou seja, são vários exemplos que existem de pessoas que chegam a 4.000 pontos acumulados de 3 a 12 meses, ok? Mas esse vídeo ele vai estar focado em explicar as qualificações em linha, ou seja, em grupo. E essas qualificações só podem ser feitas de 1 a 2 meses.
Então a qualificação de 3 a 12 meses não permite linha. Então vamos falar agora das qualificações de 1 a 2 meses, que são vários exemplos diferentes para vocês poderem entender. Então, nesse exemplo aqui, vocês vejam que é um exemplo bem atípico, né? Mas basicamente para todo mundo entender a qualificação, porque é um consultor, esse consultor A, ele no primeiro mês, no mês 1, ele não fez nenhum pedido, mas ele cadastrou 3 consultores, sendo que um deles cadastrou uma pessoa. Então, um consultor fez 300, o outro fez 500, o outro fez 1.000, e um dos consultores cadastrados fez 200, já abaixo de um outro. Então, somando tudo aí, deu 2.000 pontos, correto? No mês seguinte, então, continuou o negócio, algumas pessoas compraram novamente produtos, outros não, e entraram outras pessoas no negócio, de modo que também, somado, deu 2.000 pontos. Então, quando você soma a pontuação do primeiro mês, 2.000 pontos, com a pontuação do segundo mês, 2.000 pontos, a gente tem aqui uma soma de 4.000 pontos. Como essa pontuação não está sendo utilizada para qualificar nenhum supervisor, nem no primeiro mês, nem no segundo, ela é considerada pontuação não alcançada. Portanto, o consultor A se qualifica supervisor com o volume feito desses 4.000 pontos acumulados, e a partir do mês 3 ele é um supervisor totalmente qualificado. Então vamos a mais um exemplo também atípico para fixar o conceito. Veja que no primeiro mês nós temos aqui uma linha, né? Um grupo. Então tem um consultor A que cadastrou o consultor B. O consultor A não tinha feito nada e cadastrou um consultor B que visualizou o negócio e já quis entrar no nível de o mais rápido possível chegar ao nível de supervisor. Então a Herbalife tem um pedido inicial, né, de 1.100 pontos, que é o limite de um consultor, sendo que ele pode, assim que o pedido de 1.100 pontos estiver pago, ele já pode fazer outros pedidos até 3.999 pontos nos primeiros 10 dias. Então, imaginando que esse consultor B fez os 3.999 pontos deles nos dias iniciais, então o que o consultor A precisa para qualificar supervisor? Veja bem, o consultor B qualifica PQ, que é produtor qualificado. Mas o consultor A, se ele fizer um ponto apenas, ele vai estar somando 4.000. Ou seja, é 1.000 dele, é um ponto dele com 3.999 pontos do seu consultor B. Então, soma 4.000 pontos para o consultor A. Então, ele qualifica supervisor pela qualificação de 4.000 pontos. Por que ele qualifica? Porque o consultor B não está utilizando a pontuação nesse mês 1 para se qualificar supervisor, né? Então, o consultor A se qualifica com 4.000 pontos. No mês seguinte, o consultor A já vai ser um supervisor e o consultor B, para concluir a sua supervisão, basta fazer um ponto, porque ele vai estar fazendo os 4.000 pontos acumulados em 2 meses. Existe aqui uma confusão que algumas pessoas falam: não, mas a pontuação dos 3.999 já foi utilizada no mês 1 pelo consultor A. Isso não é verdade. Por quê? Porque a pontuação foi utilizada no mês 1, mas no mês 2 a pontuação não está sendo utilizada. Então, o consultor B basta fazer um ponto e ele está qualificando no acumulado de 4.000 pontos em 2 meses. É claro que na prática nós sabemos que os dois consultores podem fazer esse desenho aqui, por exemplo, e dividir o pedido, né? Cada um faz 2.000 e poucos pontos. Mas é uma qualificação atípica porque toda a pontuação, a maioria da pontuação fica no consultor B, e a gente tem que lembrar que existem promoções na Herbalife, que é pelos pontos feitos pessoais, e nesse caso o consultor B vai sair na frente, né? Então, só para vocês não esquecerem desse detalhe aí importante em relação às promoções e qualificações também, que não são só de supervisor. Mas vamos seguir para exemplos mais comuns. Então vamos lá. Basicamente, agora chegamos no foco dessa apresentação. Se eu tenho uma linha, um consultor A e um consultor B, o consultor A não fez nada, por exemplo, e o consultor B fez 3.000 pontos. Ou na prática eles juntaram e fizeram os 3.000 pontos no ID do consultor B. Vamos dizer que foi isso que aconteceu. Então nesse caso o consultor B qualifica PQ, que é o volume do mês 1. E no mês 2 o que eles precisam fazer para se qualificar
totalmente a supervisor. O consultor B basta completar 1.000 pontos, porque ele vai somar 3.000 do mês 1 com 1.000 do mês 2 e vai somar 4.000 pontos. E o consultor A, nessa situação aqui, precisa fazer 1.000 pontos. Por quê? Porque, embora já tenha na equipe dele 4.000 pontos, que foram feitos pelo consultor B, esse consultor B está utilizando 1.000 desses pontos para se qualificar supervisor no mês 2. Então, o consultor A não pode utilizar o volume feito pelo consultor B no mês 2, porque ele vai estar utilizando essa pontuação para qualificar supervisor. Mas o consultor A pode utilizar a pontuação feita pelo consultor B no mês 1. Por quê? Porque no mês 1 ninguém utilizou aquela pontuação para virar supervisor naquele mês. Né? A pontuação está sendo usada no segundo mês. Então, para ficar claro, o consultor B qualifica com 4.000 pontos acumulados no seu próprio ID, PPV, e o consultor A faz 1.000 pontos e qualifica com 1.000 pontos não alcançados, ou seja, que não foram utilizados por ninguém para qualificar. Inclusive, pessoal, essa pontuação do consultor A necessariamente não precisa ser feita por ele. Se ele cadastrar algum consultor que fizer 1.000 pontos, ou cadastrar 2 consultores que fizerem 500, ou ele fizer 500 e um consultor 500, desde que essa pontuação não esteja sendo utilizada para virar supervisor, também vale para ele como os 1.000 pontos não alcançados que ele precisa, ok? Lembrando que essa é uma qualificação automática, né? Automaticamente o sistema, né, os computadores já vão entender que ao final do mês 2, ou seja, no início do mês 3, ambos já estarão qualificados totalmente a supervisor. Então, nesse próximo exemplo, o raciocínio é o mesmo. A única coisa que muda aqui é que são agora 3 consultores em linha, os consultores A, B e C. Então, eles podem, por exemplo, fazer 3.000 pontos no consultor C, né? O consultor A e B não fazem nada, então o consultor C qualifica PQ no mês 1. E no mês 2, o consultor C completa 1.000 pontos, então ele vai somar 4.000 pontos e qualifica com os 4.000 pontos acumulados nos 2 meses. Com o consultor B, basta fazer 1.000 pontos, né, para se qualificar com o volume feito já no seu downline, e o consultor A também. Lembrando que o consultor B e o consultor A precisam ter esses 1.000 pontos não alcançados, uma vez que o consultor C está utilizando os 1.000 pontos do mês 2. Ok? Então, com 6.000 pontos, todos qualificam supervisores, nesse caso aqui, no final do mês 2, a partir do mês 3, são totalmente qualificados a supervisores da Herbalife. Então, nesse exemplo a seguir, é basicamente o mesmo caso, só que com 4 consultores em grupo, em linha. 3.000 pontos feitos no último consultor, ele qualifica PQ, e no mês seguinte, né, cada um faz 1.000 pontos de volume e todos se qualificam a supervisor. Então, essas qualificações, pessoal, são qualificações automáticas. O sistema já entende que todos se qualificam a supervisores pelo formato da qualificação. Mas não acontece sempre assim, no mês 1, de a pontuação ser feita no ID do último consultor. O mais comum é que as pessoas façam a pontuação no seu próprio ID. E nessa situação, às vezes a qualificação não é automática, ela vai ser manual, ou seja, ela vai ser preciso que o supervisor da equipe ligue a Herbalife e qualifique. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Quais são esses exemplos que são realmente exemplos que acontecem mais na prática. Então, vamos entender. Basicamente, nós temos que entender o conceito da supervisão em linha ou em grupo, né? E esse conceito é como se um mês fosse de 60 dias, vamos dizer assim. Um mês só fosse 2. Então, partindo desse princípio, eu não preciso fazer a pontuação toda no mês, nem toda no outro. Desde que some a pontuação nos 2 meses, é possível qualificar os consultores a supervisor. Então, nesse exemplo aqui, temos 2 consultores A e B que começaram o negócio com um pedido de melhor custo-benefício, né? Pedido inicial de 1.000 pontos. Então, eles fizeram os 1.000 pontos, foram para os treinamentos, aprenderam a fazer lá a festa shake, aprenderam a vender os produtos, e rapidamente fizeram aí 6, 8, 10 clientes e os produtos já acabam, né? É pouco produto para realmente começar a atividade. E no mês seguinte eles vão precisar recomprar o produto. Então, nesse caso, se o consultor A recomprar, por exemplo, 1.500 pontos, já que ele já teve um lucro nas vendas, e o consultor B
comprar os 1.500 pontos, você percebe que somando a pontuação feita no primeiro mês e no segundo mês, nós temos quantos pontos? 5.000 pontos. Então, 5.000 pontos é pontuação suficiente para qualificar ambos a supervisor, ok? Mas nesse caso, precisa ligar para a Herbalife e informar. Por quê, gente? Porque a pontuação feita num mês e no outro, automaticamente o sistema não entende. Mas com 5.000 pontos, é prerrogativa do supervisor ligar lá e qualificar esses consultores a supervisor, ok? Então, pessoal, dentro desse raciocínio de precisar de 5.000 pontos para qualificar 2 consultores em linha a supervisor, usando a qualificação de 1 a 2 meses, observe que, nesse exemplo, o consultor A ele fez 1.000 pontos para iniciar o negócio, que é o melhor custo-benefício, uma vez que dá 42% de desconto. Rapidamente, pelo trabalho inicial, já fluiu os produtos, já precisou recomprar e não cadastrou ninguém nesse mês 1. Então, no mês 2, ele recomprou os pontos, aproveitou que estava mais confiante e já fez 2.000 pontos. E ele cadastrou um consultor B, que também fez 2.000 pontos nesse exemplo aqui. E é muito interessante observar que, embora o consultor B ainda não existisse no mês 1, se somada a pontuação de A e B, eles somam 5.000 pontos. Então é possível que o supervisor dessa equipe ligue na Herbalife e qualifique ambos a supervisor, mesmo que o consultor B só não tenha existido ainda no mês 1. Isso é importantíssimo observar, porque existe um entendimento na supervisão em linha que às vezes os consultores querem ficar cadastrando as pessoas primeiro para depois fazer o pedido, porque ele acha que se ele fizer o pedido ele não vai poder depois fazer linha no segundo mês. Isso não é verdade. Não precisa ficar esperando cadastrar as pessoas, até mesmo porque ele só vai encontrar as pessoas quando começar a trabalhar. Então ele faz o pedido de 1.000 pontos para iniciar e mesmo encontrando o consultor B no segundo mês, ainda é possível fazer a qualificação em linha. Não é preciso esperar para fazer pedido. Então vamos agora resumir as qualificações em linha, né? Em grupo, que não são automáticas. As qualificações que não são automáticas são bem simples de todo mundo entender. Não interessa a configuração que ela acontece. Ela pode acontecer, por exemplo, assim, um consultor A fazendo 4.000 pontos no primeiro mês e virando supervisor direto, e nesse caso ele nem tinha nenhum consultor B, mas no mês seguinte, ao trabalhar, ele cadastrou um consultor B, ele não precisou recomprar produto, porque ele já tinha 4.000 pontos comprados no mês 1, e esse consultor B, para virar supervisor, basta fazer 1.000 pontos. Por quê? Porque vai somar 5.000 pontos nos 2 meses, e o supervisor dessa equipe de consultores pode ligar na Herbalife e qualificar ambos a supervisor. Muito interessante essa qualificação. A próxima qualificação é essa aqui, que o consultor A começa com 2.500 pontos. Então, ele pode ter feito, por exemplo, 1.000 pontos no início do mês e ter fechado o mês com 2.500 pontos para virar produtor qualificado. E no segundo mês ele já tinha produtos, né? Então ele não fez um pedido no segundo mês, mas ele cadastrou um consultor B que fez 2.500 pontos. Então, automaticamente, esses dois podem ser qualificados a supervisor também. No próximo exemplo, pessoal, um exemplo assim, bem interessante. Eles começam com 1.000 pontos cada um, como a gente já falou no passado, né? Já deu esse exemplo aqui. E no mês que vem, que é o mês 2, eles fazem 2.000, fazem 1.500 cada um e soma 5.000 pontos. No próximo exemplo, nós vamos ver um exemplo bem interessante que está sendo muito utilizado, para falar a verdade, é o que está sendo mais utilizado aqui com o nosso pessoal. E são os consultores. Normalmente o consultor começa com 1.000 pontos. Mas quando ele está em linha assim, é bem interessante ele fazer 1.250 pontos pelo menos cada um. Porque nesse caso vai somar 2.500 pontos no mês. Se no mês que vem eles repetem, eles qualificam supervisores tranquilamente com 5.000 pontos. Então é uma qualificação bem interessante, porque só faz um pouquinho mais do que 1.000 pontos em cada mês para cada um. Enfim, pessoal, não interessa como que a pontuação está sendo feita. Se tiver 5.000 pontos em 2 meses, é possível qualificar os dois a supervisor, ok? E para completar, vamos à qualificação de 3 pessoas. 3 pessoas em linha, esse é o mesmo raciocínio. Para 2 pessoas são 5.000 pontos, mas para 3 pessoas são 6.000 pontos. Não é?
Então, se você tem um consultor A, nesse exemplo, que fez 1.500 pontos no primeiro mês. Então ele fez 1.500, ainda não tinha ninguém cadastrado, começou o trabalho, e aí no mês seguinte ele já precisou recomprar produtos, ele comprou novamente 1.500 e cadastrou um consultor B, e o consultor B cadastrou um consultor C. E obviamente as pessoas querem começar da forma que a gente começa, né, normalmente. Então o consultor B e C resolveram também fazer 1.500 pontos, total 6.000 pontos. Basta o supervisor dessa equipe ligar na Herbalife e qualificar todo mundo a supervisor. Nesse outro exemplo a mesma coisa, o consultor A fez 4.000 pontos, e no segundo mês cadastrou pessoa, que cadastrou outra e deu 6.000 pontos. É possível também qualificar todo mundo a supervisor. Nesse próximo exemplo, a mesma coisa, né? Só que aqui o consultor A ele não fez nenhum pedido. Quem fez o pedido foram os consultores B e C, fizeram 1.500 pontos cada um. E no mês seguinte o consultor A fez 3.000 e todo mundo virou supervisor porque somou 6.000 pontos nessa equipe aqui, né? Então, esse aqui é o grande exemplo. Eu deixei ele para o final porque realmente a gente brinca, né, que essa qualificação aqui realmente ficou muito fácil. O melhor pedido para alguém começar a Herbalife é 1.000 pontos. É o melhor custo-benefício, né? 42% de desconto. E quando você começa e cadastra 2 consultores, então um trabalho muito bacana que a gente faz no início de mês, consultor A cadastra, já faz um trabalho com a lista quente, com amigos, com conhecidos, e já faz 2 consultores abaixo dele, todo mundo faz 1.000 pontos para iniciar, pedido muito tranquilo, né, de fazer, de repassar, pouco produto, e se no mês que vem eles fazem a mesma coisa, todos se qualificam a supervisor, né? Lembrando que é muito importante dizer, às vezes as pessoas perguntam, Wanderley, nesse exemplo aqui, se no segundo mês o consultor B, por exemplo, não fizer os 1.000 pontos, o que acontece com os outros? Não há problema nenhum. Nesse exemplo aqui, se o consultor A e o consultor C fazem 1.000 pontos e o B não faz, então o A e o C qualificam o supervisor e o B não. Quem vai qualificar é o supervisor dessa equipe aqui de consultores. Então ele sabe quem fez as pontuações, ele liga para a Herbalife e qualifica quem de direito. Então, pessoal, espetacular essa qualificação. Com certeza, todo mundo que entra na Herbalife tem um objetivo muito grande de se qualificar supervisor. E se qualificar com supervisor devagar é legal, permite que muitas pessoas que antigamente não poderiam qualificar supervisores qualifiquem. Mas para quem quer fazer um negócio, nada melhor do que qualificar supervisor já em linha, porque já começa com equipe e, melhor de tudo, com pouco produto, com um negócio sustentável. Ninguém fica acumulando produto em casa e nos meses seguintes já viram royalties, né? Porque já começa a comprar produtos como supervisor. Espero ter ajudado todo mundo nessa videoaula aqui. E lembre-se, pessoal, as qualificações não automáticas sempre são necessárias que o supervisor da equipe ligue na Herbalife e qualifique, ok? Então, converse com o seu tabulador, converse com o seu presidente, aproveite da melhor forma possível essas qualificações e com certeza vamos acelerar aí todo mundo no processo de desenvolvimento do negócio. Até mais, pessoal. Obrigado.